Olá, amigos internautas, esta é a janela instantânea do site Portela Online, na tarde desta quarta-feira, dia 8 de abril de 2020, aí, tendo início às 17 horas e 23 minutos. Aqui eu mostro para vocês a câmera externa aqui ao site Portela Online, né? Vocês veem aí a avenida, aliás, a rua Tapuias, aqui no centro de Tenente Portela, fazem 19 graus. E hoje, pessoal, eu vou entrevistar o promotor de justiça de Tenente Portela, né? Que vocês veem a imagem, o doutor Miguel Germano Podanoski, promotor então de justiça aqui do nosso município. Promotor, obrigado por aceitar o nosso convite aí, boa tarde. Boa tarde, Sandro. Sou eu que agradeço a oportunidade de prestar esclarecimentos à população sobre esses recentes acontecimentos que temos vivenciado. Pois é, promotor, existem muitas dúvidas ainda, né? E, se eu não me engano, o senhor chegou até mim que o senhor emitiu hoje uma recomendação para regulamentar aí esses temas relacionados ao coronavírus aqui no município, né? Sim, desde que começaram os problemas relativos ao coronavírus, à pandemia, desde que o vírus chegou ao Brasil e depois ao Rio Grande do Sul, nós notamos uma sucessão de normas federais, estaduais e municipais tentando frear a disseminação do vírus. Até algumas semanas atrás, havia o cumprimento de um decreto municipal que proibia o funcionamento do comércio em geral, ressalvadas algumas atividades. Posteriormente, houve uma tentativa de abrandamento dessas exigências, também por meio de um decreto municipal, mas, na sequência, veio um decreto do governador do estado que estendeu a proibição de funcionamento do comércio para todo o Rio Grande do Sul, ou seja, para todos os municípios, inclusive Tenente Portela. Eu me deparei com um problema. Ontem, ao meio que fazer uma fiscalização pelas ruas da cidade, pude notar que o comércio começou a ignorar essas determinações advindas de Porto Alegre. Eu pude verificar o funcionamento de muitos estabelecimentos comerciais que não deveriam estar funcionando, e em virtude disso eu me vi obrigado a expedir uma recomendação para o município para que ele adequasse as diretrizes locais a essas diretrizes que vêm da capital, que vêm do governador do estado. Pois é, promotor, isso tudo baseado nos decretos do governo do estado, é isso? Exatamente. Nós notamos uma ampla receptividade da população de Portela às medidas de restrição quando houve a edição do decreto municipal, aqui do prefeito, há umas 3 semanas, creio eu. E, com o passar do tempo, alguns setores foram questionando a pertinência dessas medidas. Não teria sido, promotor, por causa, de repente, do pronunciamento do presidente da República? Houve algumas sinalizações um tanto quanto dúbias do governo federal. O presidente, nós sabemos a posição dele, que é de flexibilizar essas normas, mas aqui no Rio Grande do Sul nós estamos submetidos a uma ordem de fechamento do comércio. Se o presidente quis dar a posição dele no sentido de que fosse abrandada a diretriz principal aqui no Rio Grande do Sul, eu encaro isso como uma externalização da opinião dele, mesmo porque ele não editou ato nenhum para que houvesse esse abrandamento. Então, por hora, subsistem as determinações do governador do estado, quer se goste delas ou não. E essas determinações são claras, são incisivas, no sentido de que subsiste a proibição de funcionamento dos estabelecimentos comerciais em geral. Há exceções? Há, mas não havendo enquadramento dos estabelecimentos em nenhuma dessas exceções, fato é que não pode funcionar. Tipo o comércio de produtos essenciais? Sim, na recomendação que eu dirigi ao prefeito municipal, eu elenquei 3 exceções. Eu até vou lê-las aqui porque eu acho pertinente. Então, subsiste a proibição de funcionamento imposta aos estabelecimentos comerciais em geral, excetuados. Aí vem a primeira exceção: aqueles que desempenham atividades consideradas essenciais ou que forneçam insumos às atividades essenciais da indústria. Essa é a primeira exceção. Segunda exceção: aqueles que optem por funcionar de portas fechadas, sem qualquer tipo de atendimento ao público em sistema de teleentrega.
Então, se a atividade não é essencial, só pode funcionar de portas fechadas, sem atendimento ao público e em sistema de teleentrega. A terceira exceção, e eu creio que essa aqui é que estava dando mais problema, diz respeito ao takeaway. Takeaway é uma expressão inglesa que designa o leve embora. Só que, segundo um novo decreto do governador do estado, esse tipo de atividade fica restrita às operações que envolvam a retirada pré-agendada de produtos de alimentação, saúde e higiene. Em outras palavras, a princípio não haveria possibilidade de funcionar nesse sistema de takeaway lojas de utilidades, eletrodomésticos e outras. Fica restrita a possibilidade de adentrar o consumidor no estabelecimento comercial apenas nas atividades essenciais. Não é um endurecimento muito grande assim com os comerciantes, promotor, tendo em vista que daqui a pouco o cara pode atender uma pessoa por vez, ou o fato que se abre uma exceção, as pessoas acabam se aglomerando pelo lado de fora? Eu entendo que, de fato, essas últimas semanas têm sido bastante duras para os comerciantes, em especial. Só que uma realidade que nós aprendemos logo nos primeiros anos do curso de Direito é aquela que trata a expressão latina dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Se a lei está aí, se o decreto do governador está aí, ele tem que ser cumprido. Eu tenho minhas ressalvas pessoais, como pessoa, ressalvas individuais minhas, quanto à pertinência de se manter essas restrições tão rigorosas por um período tão longo de tempo. Mas aqui eu não atuo como pessoa, eu estou atuando como promotor. E a gente tem que saber diferenciar essas duas situações. Então, apesar de serem medidas rigorosas, elas têm um objetivo estabelecido pela própria lei. Esse objetivo é obstaculizar a disseminação do vírus. Então, para reiterar, por hora, há perspectiva de abrandamento nas próximas semanas, mas por hora subsiste a proibição de funcionamento dos estabelecimentos comerciais em geral, que não se enquadrem nessas 3 exceções que eu acabei de te citar. Pois é, e uma das coisas que a gente sabe que tem, por exemplo, bancos, agências lotéricas, que no fim das contas se teve um controle rigoroso interno, mas simplesmente se transferiu um problema de um lugar para outro, saiu de dentro para fora do estabelecimento. E esses locais são considerados essenciais para a população. O que fazer para resolver o problema, por exemplo, que ontem na frente da Caixa Econômica Federal, a gente encontrou lá fila de mais de 40 pessoas, cerca de 40 pessoas lá, e também na agência lotérica do outro lado da rua, muitas pessoas aglomeradas nesses 2 pontos, promotor. Ali nós tivemos uma tempestade perfeita, por assim dizer, porque coincidiu, além da existência dessas restrições, a época do mês. A gente sabe que começo do mês é justamente a época em que o pessoal vai receber o salário, vai receber benefício, e esse recebimento só pode ser feito nos bancos. Não poderia ter acontecido aquela aglomeração, e segundo eu vi nas próprias redes sociais do município de Tenente Portela, posteriormente ao que foi constatado, eles até tentaram fazer um rearranjo de fila lá para tentar separar o pessoal, deixar 1 metro entre um e outro. Evidentemente que, considerando o rigor estabelecido por esse decreto, algumas cenas de descumprimento ocasionais nós veremos. Isso é impossível que não aconteça. O Ministério Público está aqui para tentar evitar que essas cenas se repitam, para tentar evitar que essas cenas aconteçam com alguma frequência. Pois é, e foram casos assim registrados ao longo de ontem, né? E essa semana, segunda e terça-feira aí, dentro na maior parte dos bancos aí, né? Aqui em Tenente Portela, né? Pois é, promotor. E essas recomendações, elas funcionam exatamente como? Agora o senhor encaminhou então um documento para o município e o município vai tomar as devidas providências, é isso? Alertando num primeiro momento, fazendo um comunicado aos empresários e pedindo a compreensão deles, é mais ou menos nesse sentido? Assim, há uma diferença
entre os atos do promotor, do Ministério Público e os atos do juiz. O Poder Judiciário, o juiz, ele comanda, ele ordena. O Ministério Público só pode emitir essas recomendações. Contudo, foi fixado um prazo de 24 horas para que o município atenda a essas recomendações. E não havendo atendimento, eu serei obrigado a procurar a tutela jurisdicional, a procurar o Poder Judiciário, para que aí sim haja uma ordem assinada por um juiz no sentido de que o município seja obrigado a cumprir. O senhor entraria com uma ação, isso? Isso, uma ação na justiça, exatamente. A recomendação é dirigida ao município. Eu não dirigi aos estabelecimentos comerciais individuais. Eu apenas quis que o município exerça o poder, a autoridade que ele tem para aplicar as medidas cabíveis a cada estabelecimento que descumprir essas obrigações. Então, se tiver algum estabelecimento que deva ser fechado, o município tem que proceder ao fechamento desse estabelecimento. Semana passada, quando estava em vigor ainda o decreto municipal, nós vimos um estabelecimento sendo lacrado no centro de Tenente Portela. É esse tipo de medida que a gente espera do município. Se, porventura, o comerciante descumprir as determinações contidas no decreto. Exatamente. Se continuar o Libera Geral, que eu vi ontem, que eu infelizmente vi ontem nas ruas de Tenente Portela, as medidas que se chamam medidas de polícia administrativa têm que ser tomadas. Mas, promotor, vamos analisar. A gente sabe que tem alguns estabelecimentos comerciais que também são essenciais e que tem uma grande movimentação de pessoas. O que fazer para controlar? Por exemplo, o pessoal vai chegando, aí tudo bem, entra o número X lá permitido, que eu acho que são 30%, acho que, da capacidade, algo assim, né? Para não se aglomerar pessoas dentro ou diminuir o número de pessoas. Mas aí o pessoal se aglomera pelo lado de fora. E aí o comerciante vai lá, comunica e, mesmo assim, né, as pessoas insistem em se aglomerar. Muitas vezes, né? O que fazer nesse caso? Sim. Isso aqui me remete a uma outra expressão que eu aprendi na faculdade, no sentido de que a lei é dura, mas ela não precisa ser forte se a carne não for fraca. Então, não é a lei que tem que ser forte, é a carne que não pode ser fraca. Isso se diz por quê? Porque nós vemos que a população não está contribuindo da forma como se espera diante de um problema tão grave. Então, seria interessante que houvesse essa conscientização. Pessoal, vamos ficar em casa, vamos evitar aglomerações. Se tiver que ir ao mercado, vai um da família, não precisa ir a família inteira. São todas essas medidas que a gente espera da população. Os comerciantes têm um papel importante na fiscalização e na aplicação dessas medidas para controle? Tem. Mas os consumidores que estão no outro lado da relação de consumo também têm suas responsabilidades. E eles têm que entender, aliás, todos devem entender, que isso é uma diretriz estabelecida para o bem de todos. Nós podemos questionar a pertinência disso, podemos pedir que as autoridades estabeleçam novas exceções, que elas abrandem essas medidas, mas por enquanto o que nós temos é isso. Conscientização, então, a maior parte muitas vezes, né? Exatamente. E o papel do poder público não é só o de lacrar as atividades, de fechar as atividades, mas também o de exigir que esses comerciantes adotem o sistema de rodízio, impeçam a formação de aglomerações no interior dos comércios e também que vendo aglomerações nas ruas, nos logradouros públicos, tome as medidas necessárias para que haja dispersão das pessoas envolvidas nessas aglomerações. Promotor, quem exatamente faz? Por exemplo, porque existe essa questão desse pedido, né, dentro do decreto, essa orientação para que as pessoas não se aproximem, não se aglomerem nas ruas, né? Nós estamos falando aqui de pessoas físicas, né? Quem vai orientar as pessoas nas ruas caso seja percebido aí uma aglomeração por parte de algumas pessoas? Vamos dizer que um grupo de 4 amigos esteja lá reunido na praça. Quem tem a iniciativa? Quem deve ter a iniciativa? A esfera de polícia administrativa compete àquele poder público que está mais próximo da situação. E quem está mais próximo da situação é o município. De fato, não tem como você exigir que a União ou que o Estado venham aqui e fiquem fiscalizando, mesmo porque eles não têm aparato para isso,
situações individuais. Então, a princípio, cabe ao município fazer essa fiscalização. E a gente não pode esquecer ainda que o descumprimento de determinações do poder público estabelecidas para evitar o contágio e disseminação de determinada doença é um crime previsto no Código Penal. E aí também a gente pode cogitar, inclusive, a atuação da Brigada Militar, que é um órgão estadual, para que esse tipo de incidente seja devidamente responsabilizado, que as pessoas envolvidas nesse tipo de incidente, de aglomeração, sejam responsabilizadas. Mas isso a partir de um acionamento, no caso, de um acionamento por parte do Ministério Público ou da Justiça. Aqui, novamente, eu conclamo a população que, sabendo de alguma irregularidade, sabendo de algum problema envolvendo o cumprimento dessas medidas, o cumprimento desse decreto, não se sinta intimidado de procurar o poder público municipal ou então até o Ministério Público, a Brigada Militar, para que a gente dê encaminhamento a essa denúncia, para que a gente possa fazer valer o que está no papel. Porque o que está no papel não vai se cumprir sozinho, vai depender da colaboração das pessoas e vai depender também da atuação das autoridades. Promotor, sobre esse assunto, o senhor gostaria de fazer mais alguma colocação? Eu creio que o que eu falei aqui é suficiente. Mais uma vez, reiterando, as pessoas, não só os comerciantes, mas as pessoas como um todo, os consumidores, aos munícipes em geral, que tenham consciência. Nós temos uma lei aí, essa lei tem que ser cumprida. Se não for cumprida, nós teremos um problema grave depois na justiça, porque a pandemia um dia vai cessar. Um dia esse vírus vai se espalhar de tal modo que vai acabar. Algumas pessoas, de fato, ficarão no meio do caminho, terão falecido, mas, em geral, a pandemia um dia vai ter cessado. O problema é que os processos continuarão. Então, as atividades do Ministério Público para responsabilizar os infratores vai continuar. Então, se o vírus não for estímulo suficiente para que se cumpram essas determinações, ao menos a atuação do poder público em responsabilizar, em punir, que sirva de pretexto para que essas determinações sejam cumpridas. Promotor, eu quero aproveitar a oportunidade que estou tendo aí de fazer essa entrevista com o senhor e perguntar sobre um caso grave que aconteceu aqui, que aconteceu aqui em Tenente Portela, que foi no bairro São Francisco, a morte de uma mãe de 2 crianças, de 7 e de 13 anos, por parte do ex-companheiro, que foi acusado aí pela polícia como sendo, né, o responsável por essa morte, inclusive foi preso hoje, né? Eu gostaria de saber a respeito do Ministério Público em relação a algum fato em relação a esse caso. Assim, eu, para ser sincero, tomei conhecimento do caso pelo Portela Online. Logo nas primeiras horas após a ocorrência, verifiquei aqui no meu celular que tinha acontecido esse crime. Posteriormente, naquele mesmo dia, veio o pedido de prisão preventiva feito pelo Dr. Aldino para que fosse encarcerado o suspeito da prática do crime. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: eu estou aqui desde agosto do ano passado. Nós temos um problema sério de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse, ao que me consta, é o segundo feminicídio consumado que houve aqui em Tenente Portela desde o advento da lei que estabeleceu o crime de feminicídio no Código Penal. Isso tem pouco tempo, né, promotor? Se eu não me engano, a lei 1 ou 2 anos? 2000, não, um pouco mais, 2016 ou 2015, agora não sei a data exata da aprovação dessa lei. Mas essa lei estabeleceu uma qualificadora para o crime de homicídio que diz respeito àquelas situações em que o homicídio é praticado contra a mulher por questões de violência de gênero. Então, esse é o segundo caso de feminicídio consumado aqui em Tenente Portela. O primeiro foi levado a júri em fevereiro, teve uma grande repercussão, inclusive, houve a condenação do acusado, e esse outro caso que aconteceu nessa semana também vai seguir os mesmos trâmites. A polícia vai concluir o inquérito, esse inquérito vai lá para nós do Ministério Público, nós ofereceremos a denúncia, vamos ver o que aconteceu, estudar a motivação desse crime, estudar se houve alguma circunstância que torne ele ainda mais grave do que a gente já sabe,
e oferecemos denúncia ao Poder Judiciário e aí vai ter o processo lá no fórum. Cedo ou tarde, creio que cedo, porque ele vai responder preso e em virtude disso há uma preferência de tramitação no processo, ele vai ser levado a júri, vai ser julgado por seus pares aqui em Tenente Portela, por 7 cidadãos do povo que vão julgá-lo. Segundo uma visão preliminar minha, claro, não tive acesso aos autos ainda, tudo indica que o Ministério Público vai sustentar a acusação e pleitear a condenação dele perante o Tribunal do Júri. O delegado tem 30 dias para concluir o inquérito e, posteriormente, mais um período aí para o senhor fazer essas análises e oferecer ou não a denúncia, né? É mais ou menos assim que... Como ele está preso agora, pode ser que os prazos do inquérito sejam um pouco diminuídos. Então, justamente pela preferência que eu citei agora de ele estar preso. Acredito que nós conseguiremos concluir todos os trabalhos envolvendo esse delito ainda com maior celeridade, com maior agilidade do que foi feito no outro caso. Até porque nós estamos com um promotor na comarca, né? Até então o promotor era substituto, vinha de outra comarca para atuar aqui algumas vezes na semana, e agora com o promotor na comarca, que sou eu, a gente pode dar o devido encaminhamento ao processo e as coisas tendem a fluir com maior agilidade. Queria aproveitar também, nesse caso, promotor, já que eu não apresentei o senhor mais em detalhes, vamos dizer assim, para os internautas que acompanham o meu trabalho, que acompanham o site Portela Online, eu gostaria de saber não sei se o senhor revela essas informações, mas, por exemplo, de onde o senhor veio, podia contar um pouco para nós aí a sua trajetória? Não, sem problema, até porque uma consulta na internet já revela essas informações. Já acha, né? Nos últimos 6 anos, eu trabalhava na Justiça do Trabalho em Concórdia, Santa Catarina, nas proximidades de Chapecó ali. Mas a minha paixão sempre foi o Ministério Público, sempre foi o ramo de atividades inerentes ao Ministério Público, então prestei concurso para promotor de justiça. Tenente Portela, eu tive a gratidão de ter Tenente Portela como a minha primeira comarca de atuação. Então estou aqui desde agosto, gosto muito da cidade, acredito que o povo foi muito acolhedor comigo e estamos aqui para tentar auxiliar a população no oferecimento de justiça, na prestação da justiça, né? Tá certo, então. Promotor, Dr. Miguel Germano Podanowski, aqui promotor de Tenente Portela, obrigado pelas suas manifestações. E o site Portela Online se coloca à disposição aí também para futuros esclarecimentos, enfim, informações aí de relevância para a nossa comunidade, assim, sempre quando o senhor precisar aí dos nossos serviços também. E é recíproco de nossa parte aqui do Ministério Público. Nós temos uma atitude bem transparente, estamos abertos para a imprensa, então o Portela Online pode ter certeza que, havendo alguma dúvida, nós estaremos prontos a saná-lo. Tá certo, então, muito obrigado. Aí, pessoal, a gente conversou com o promotor de justiça de Tenente Portela, o doutor Miguel Germano Podanowski. A gente volta na próxima janela do Portela Online aí, certo? Acompanhe aí o site. Abraço.